empoderada, maravilhosa, encorajadas e realizadoras. Primeiramente eu queria agradecer a presença de vocês estarem aqui hoje, né? Vocês que deixaram filhos, maridos em casa para estarem aqui aprendendo, né? Então agradecer primeiramente a vocês por estarem aqui e agradecer ao Maurício pela oportunidade de eu poder estar aqui compartilhando um pouco do meu conhecimento com vocês. A nossa palestra de hoje, então, a nossa aula de hoje, eu vou trazer um pouquinho aqui sobre os hormônios e como que esses hormônios influenciam na nossa saúde mental e no emagrecimento, tá ok? Então a gente vai estar falando aqui sobre o fantástico mundo feminino. Mas antes disso eu queria fazer uma pergunta importantíssima aqui para vocês. Queria saber aqui de vocês quem está alegre, quem estava com medo de estar aqui, quem estava ansiosa para estar aqui. Tem alguém aqui que tem algum desse tipo de emoção? Aí as pessoas vão responder, né? Tem. Aí você responde, tem, estou ansiosa. Fala aí. Tem, estou muito ansioso. Então, a primeira coisa que eu preciso mostrar para vocês é que todas as emoções são governadas através dos nossos hormônios. Então, atrás de cada emoção existe um hormônio que está comandando essa emoção. Então, na alegria tem um hormônio por trás. No medo tem um outro hormônio governando por trás. Na raiva nós temos outros tipos de hormônios. Então, para começar aqui, qual que é a importância do tema de hoje, né? É compreender como que esses hormônios influenciam na nossa saúde física e mental. E o objetivo, então, é explorar o papel desses hormônios na nossa saúde, né? Na saúde feminina. Qual é a sua relação com a saúde mental e com a mentalidade? E como isso pode impactar o nosso equilíbrio emocional e o nosso metabolismo, tá ok? Vamos começar aqui então falando sobre emoções, hormônios, saúde feminina e nós aqui, Divertidamente Magra. Quem que já assistiu o filme Divertidamente? Bom, o Divertidamente 2, né, ele é um filme de criança, mas ele traz todas essas emoções que nós passamos no nosso dia a dia, como por exemplo o medo, a tristeza, a alegria, a raiva, a vergonha, a ansiedade e a inveja. Então a gente vai estar falando ao longo dessa aula sobre essas emoções, quais que são os hormônios envolvidos em cada uma dessas emoções e como que eles vão impactar a nossa saúde como um todo. Só aqui então, dando uma recapitulada rápida, o que são hormônios? Os hormônios, eles são os mensageiros químicos que nos transferem informações essenciais. Digamos que é o nosso WhatsApp do corpo humano. Nada no teu corpo funciona sem os hormônios. São eles que governam todo o teu metabolismo. Claro, tem as enzimas? Temos as enzimas para que aconteçam as reações químicas, ok? Só que, se não tiver o hormônio para dar o feedback para acontecer tal reação, essa reação também não irá acontecer. Como o Maurício falou mais cedo, né, sobre o nosso ciclo menstrual, nós temos aqui então o estrogênio e o estrogênio, que o hormônio do estrogênio mais poderoso é o nosso estradiol. Nós temos a progesterona. Como que influenciam, como que esses hormônios estão no nosso corpo? Ora estrogênio alto, ora progesterona alta, como o Maurício mesmo havia mencionado. Estrogênio é o que? É aquele momento em que você está se sentindo poderosa. Nossa, hoje eu estou bonita, hoje eu estou com energia, hoje eu estou me sentindo, se olhou no espelho, nossa, estou muito gostosa. Nesse momento, o que está acontecendo? O estrogênio está alto. Qual o tipo de treino que você deve fazer para esse tipo de situação? Como o Maurício falou, hora de colocar carga, porque tu está com bastante energia, vamos gastar energia. Mas aí, tu está no ciclo pré-menstrual ali, está quase para ocorrer a tua menstruação, uns dias antes tu começa a se sentir irritada, estressada, com pouca energia, aí daqui a pouco tu está chorando, daqui a pouco tu está rindo. O que está acontecendo nesse momento? Progesterona está elevada. Então, quando você tem esses sintomas, você já pode ter assim, nossa, eu estou com a progesterona elevada. Então, qual que é o momento de treino? Fazer treinos mais metabólicos, hora de queimar gordura. E nesse momento em que você está se sentindo estressada, irritada,
com essa flutuação hormonal, o que está acontecendo? Como eu falei antes, você está tendo emoções. E por trás de cada emoção que você está expressando, existe outros hormônios envolvidos além da progesterona. Vou passar aqui então. Vamos falar sobre a alegria. Quando você está alegre, qual hormônio está por trás desta emoção? Nós temos a serotonina e a dopamina. Serotonina é responsável pelo quê? Humor, apetite, sono, depressão e ansiedade. E a dopamina, o que ela faz? Prazer e recompensa. Aconteceu alguma coisa legal no teu dia hoje? Ou às vezes até nem aconteceu alguma coisa tão legal, mas você está precisando daquela recompensa. O que seria essa recompensa? Geralmente a gente vai pro doce ou para as compras, né? Eu geralmente vou pro doce. Eu quero comer alguma coisa doce, por quê? Porque isso me dá um prazer rápido, um prazer momentâneo. É isso que a dopamina faz. Por isso que você procura o doce, porque você não é viciado no açúcar, você é viciado na química que ele te fornece, que nesse caso você é viciada em dopamina, ok? Aqui eu trago duas imagens, tá? Falando um pouquinho sobre a serotonina. A gente precisa entender aqui duas coisas, tá? Que a serotonina, a maior parte da serotonina produzida no nosso corpo é no sistema gastrointestinal. Então, se você não está com o seu intestino em dia, você não está com a serotonina em dia. E nem o seu cérebro tão saudável assim, tá? E por que eu estou dizendo isso? Porque a serotonina, ela não entra no nosso cérebro, tá? Ela é produzida no cérebro, mas a serotonina que está na nossa corrente sanguínea, ela não vai para o nosso cérebro. Por quê? Devido a estrutura química da molécula que não atravessa a barreira hematoencefálica. Então, o que você precisa entender aqui? O que eu quero que você entenda, tá ok? Que no nosso intestino, tá? É sintetizado a serotonina e o metabólico intermediário do triptofano. Essas duas moléculas que vão para a corrente sanguínea, a serotonina faz os seus papéis nos respectivos tecidos, mas quem entra no nosso cérebro é o triptofano. Então, quando o triptofano entra no nosso neurônio, é onde ocorre a efetiva síntese da serotonina. Então, aqui vai acontecer algumas reações químicas, onde o triptofano vai ser convertido em serotonina. Bom, falamos aqui então sobre a alegria. E a ansiedade? O que é a ansiedade, a nossa emoção, né? Qual o hormônio que está por trás da ansiedade? O principal deles, cortisol, que é o nosso hormônio do estresse também, né? Se tu está ansiosa, está estressada, pode ter certeza que o teu cortisol vai estar elevado. O que o cortisol faz, tá? O cortisol, ele é liberado pela nossa glândula supraadrenal e ele tem um eixo que a gente fala hipotálamo, hipófise e a glândula adrenal. Mas o que eu quero que você entenda aqui? Que quando o cortisol ele é liberado pela nossa glândula, ele vai para a corrente sanguínea e age em diversos tecidos. Quais são os efeitos nesses tecidos? No sistema imunológico, ele pode alterar o nosso sistema imunológico, ele vai agir lá no nosso músculo, fazendo com que ocorra mais glicogenólise e proteólise, né? Glicogenólise, quebra do nosso glicogênio muscular. Proteólise, quebra das nossas proteínas do nosso músculo. E no fígado, o que o cortisol faz? Gliconeogênese. Então, tu vai ter mais produção, liberação de glicose na corrente sanguínea, elevando o açúcar no sangue. Nos nossos adipócitos, o que o cortisol faz? Mobilização de ácidos graxos, né? Vai fazer o quê? Mobilização de ácidos graxos, digamos que a lipólise, para você entender melhor. E no nosso coração, o que ele faz? Aumenta a nossa frequência cardíaca. Pode prestar atenção, que quando você está ansiosa ou mais estressada, você vai ter uma elevação na sua frequência cardíaca. Só que o cortisol é bom? Excelente. Por quê? Porque às vezes ele faz você agir rápido. Só que em estresse crônico ele pode diminuir a produção de serotonina e dopamina. Então é aí onde a gente tem que começar a avaliar a nossa aluna como um todo. Por quê? Porque às vezes ela está com baixa produção de serotonina e dopamina e aí a gente vai lá e quer
fornecer algum suplemento para essa paciente, e às vezes a raiz do problema não está ali, e simplesmente tentar fazer uma modulação nesse estresse dela já resolveria a maior parte dos problemas. E quando você está com raiva, o que está acontecendo no teu corpo internamente? Está sendo liberado catecolaminas. Quais que são as catecolaminas? Adrenalina e noradrenalina, né? Que são hormônios de luta ou fuga, né? Nesse caso, vamos dar um exemplo aqui do nosso dia a dia. Se você tem que correr de um cachorro, de um pitbull, você vai agir rápido. Então são esses hormônios que vai fazer com que você haja rápido e não seja mordida pelo cachorro. Então, num assalto, você vai ter que agir rápido. Digamos que você vai ter que correr rápido. A adrenalina e noradrenalina, que são os hormônios de luta ou fuga. E além disso, esses hormônios, preste atenção, eles são hormônios que? Lipolíticos. Grave esse nome, né? Hormônios lipolíticos. Bom, o que a adrenalina e a noradrenalina fazem no nosso metabolismo? Aumenta a nossa pressão arterial, por consequência, né, a nossa frequência cardíaca, aumenta os níveis de glicose também no sangue e através da gliconeogênese hepática, né? E também ocorre a redução do fluxo sanguíneo para o sistema trato digestório. Grava isso, tá? Redução do fluxo sanguíneo para o sistema trato digestório, porque eu vou falar um pouquinho disso lá nos próximos slides, tá? Então grava isso aí. Outra coisa, geralmente, você pode ver aqui que eu falei da adrenalina e da noradrenalina, geralmente elas estão associadas com o cortisol. Então, se o cortisol às vezes está elevado, a noradrenalina e a adrenalina também vão estar elevados, porque eles fazem parte do mesmo sistema nervoso, ok? Que a gente vai falar mais adiante. Bom, aqui eu trago nessa imagem abaixo sobre a síntese das catecolaminas, como que elas são sintetizadas. Elas são também sintetizadas lá na nossa glândula adrenal, numa outra partezinha da glândula, e elas são produzidas, sintetizadas a partir da tirosina, que nada mais é que é um aminoácido. Então, a tirosina, ela vai fazer várias reações químicas aqui mostradas para converter essa tirosina primeiramente em dopamina. E a partir da dopamina é sintetizado a adrenalina e a noradrenalina. Então tem a tirosina que faz a dopamina e a dopamina faz a adrenalina e a noradrenalina. Tá ok? Bom, a gente falou aqui então sobre todos os hormônios envolvidos em cada uma das nossas emoções diárias e o que cada um mais ou menos faz no nosso corpo. Vamos falar agora então mais especificadamente, que é o que eu acho que vocês vão gostar de saber bastante, sobre o nosso estrogênio. Né? O estrogênio, então, como eu havia falado, ele governa muita coisa no nosso corpo. Ele tem ação no ovário, tem ação na mama, tem ação no nosso fígado, no nosso sistema nervoso central e no nosso sistema ósseo. O que está acontecendo aqui, tá? No útero, por exemplo, ele tem uma ação. No fígado tem uma outra ação. O que eu quero falar aqui é em dois aspectos, no fígado e nos ossos. No fígado, o que está acontecendo? Uma modulação metabólica. O que seria isso? Ele aumenta o receptor das lipoproteínas, nosso colesterol, LDL e HDL. Ou seja, se está aumentando o número de receptores de lipoproteínas, vai ocorrer o quê? Uma diminuição desse nosso colesterol total e LDL. Por quê? Porque o LDL, você sabe, né, que ele faz a distribuição do colesterol nos nossos tecidos. Então, se está aumentando o número de receptores através do estrogênio, o estrogênio está fazendo essa ação de aumentar o número de receptores, mais receptores vão receber esse LDL. Nos nossos ossos, né, ele tem um efeito antirreabsortivo. O que seria isso? Ele diminui a nossa atividade osteoclástica, aumentando a atividade osteoblástica. E aqui só nessa imagem, então eu trago, né, como que funciona, né, a liberação do estrogênio e da progesterona, que são liberados aqui no nosso ovário, né, através de feedbacks do nosso hipotálamo e da nossa hipófise. Então, o hipotálamo manda um sinal para a hipófise libera o FSH e o LH, sendo que esses dois
essas duas gonadotrofinas vão lá no nosso ovário, se ligam e o ovário produz o estrogênio e a progesterona. Trazendo aqui então uma outra imagem, ó, essa imagem aqui importantíssima lá do nosso ovário, o que está acontecendo, né? Quando a gente faz, às vezes, aqui em relação à alimentação, a gente faz com pouca gordura e às vezes as pessoas não consomem gordura. Não, a gente precisa consumir gordura boa. Por quê? Porque os nossos hormônios, todos os hormônios, são feitos, os hormônios femininos e masculinos, né? São feitos através do colesterol. Então a gente precisa consumir gordura boa. Por isso também, quando tiver colesterol, como tu vai sintetizar um hormônio se tu não tiver colesterol presente? E tá aqui a reação química mostrando isso. Olha só, nós temos lá nos nossos ovários o colesterol sendo precursor dos nossos hormônios androgênios, por exemplo, a testosterona, e o estrogênio e a progesterona. Aqui não precisa gravar isso, né? Mas só pra gente ter isso em mente, que a gente precisa de gordura boa, consumir gordura boa, porque a gente precisa do colesterol para a formação e síntese desses nossos hormônios. Falando um pouco então do estrogênio em cada tecido, tá? O estrogênio aqui, essa imagem na nossa célula adiposa. O que ele está fazendo? Ele age no tecido adiposo marrom e no tecido adiposo branco. Tem funções diferentes em cada tecido. O tecido adiposo marrom, ele é responsável pelo quê? Por aumentar estimular uma família de proteínas termogênicas, que são as proteínas acopladoras, o CP1. Essas proteínas são proteínas governantes, onde faz uma maior termogênese. No nosso tecido adiposo branco, o que ele está fazendo? Aumentando a lipólise, que é o que? A quebra de gordura, e ele modula também os receptores beta-adrenérgicos, que ele aumenta esse número de receptores beta-adrenérgicos. Por quê? Porque os receptores beta-adrenérgicos vão ser governados por outros hormônios, como por exemplo a epinefrina e a norepinefrina. Isso tem a ver também com o emagrecimento, tá ok? E no nosso cérebro, o que acontece aqui no nosso cérebro? Ele tem ação lá no nosso hipotálamo, fazendo com que, então, tenha uma redução da nossa fome e aumente, tá, a nossa energia, fazendo com que reduza o nosso adipócito visceral, a nossa gordura visceral. Então, se ele regula o nosso apetite, você já sabe o quanto o estrogênio é importante no nosso cérebro, tá ok? Bom, aqui eu trouxe uma outra imagem, tá? Falando aqui então sobre o nosso tecido adiposo subcutâneo e o nosso tecido adiposo visceral. O que está acontecendo no nosso tecido adiposo visceral? Maior lipólise. Lipólise, quebra de gordura. E no nosso tecido adiposo subcutâneo acontece um aumento dos receptores antilipolíticos. Então, ou seja, tu vai ter menos quebra de gordura na região subcutânea. Por isso, nós mulheres temos menos gordura visceral e temos mais gordura localizada, como por exemplo, coxa, quadril e o nosso famoso tchauzinho, o tríceps. Por quê? Porque nessas regiões nós temos mais receptores antilipolíticos, sendo que no tecido adiposo visceral a gente tem receptor lipolítico. Então, ou seja, Deus nos fez perfeitas. Por quê? Porque o nosso estrogênio nos protege da gordura visceral. Graças a Deus, né, mulherada? Então, se nós temos menos gordura abdominal, eu vou te dar agora aqui só uma palhinha. Os homens possuem mais gordura visceral e isso é devido a essa diferença de fisiologia feminina e masculina. Então, por isso, às vezes, quando a gente está na musculação convencional, onde a gente tem um treino ABC, essas fichinhas de academia, a mulherada geralmente vai ficar fortinha e fofinha, que é o que nós não queremos que as nossas alunas fiquem, né? Porque as alunas às vezes reclamam, nossa, eu não consigo perder essa barriguinha. Mas por que ela não está conseguindo perder essa barriguinha? Por causa que a nossa gordura aqui é gordura hormonal. Então tem a ver com os nossos hormônios, e não simplesmente somente com um treino perfeito e com a alimentação perfeita. A gente precisa entender o metabolismo dessa mulher
para entender bioquimicamente o que está acontecendo no corpo dela, aí sim, tu vai prescrever um treino para aquele momento que ela está precisando e ajudar ela com essa parte de suplementação e de alimentação. Não estou dizendo que tu vai prescrever dieta, porque nós não podemos prescrever dieta, mas sim dicas diárias que eu vou deixar aqui para vocês no final de como promover esse emagrecimento, tá bem? Outra coisa muito importante, o estrogênio, ele influencia no nosso ciclo de Krebs. Ele tem uma grande influência no ciclo de Krebs. O que ele faz no nosso ciclo de Krebs? Ele aumenta a atividade das enzimas do ciclo de Krebs. O que isso significa? Se nós tiver aumento das enzimas, mais rápido o teu ciclo vai girar. Se o teu ciclo mais rápido ele está girando, mais você vai estar queimando gordura. Por quê? Porque ele está girando o ciclo, está liberando o quê? Energia, está sendo extraído energia desse ciclo. Para quê? Para entrar na cadeia respiratória, lá nas mitocôndrias e nos gerar ATP. Positivo? Então, quanto mais rápido esse ciclo girar, mais queima de gordura você vai promover na sua aluna. Outra coisa muito importante, o estrogênio, ele governa também a nossa via glicolítica, que é a conversão da glicose em piruvato. Está aqui mostradas as reações. Ele também tem modulação na atividade enzimática, ele eleva essa atividade enzimática dessas três enzimas aqui principais da via glicolítica, fazendo com que elas funcionem mais rápido, ou seja, a via funcionando mais rápido, mais quebra de glicose essa aluna vai ter, tá ok? Bom, aqui trazendo outra coisa importante sobre o estrogênio, né? O estrogênio, ele possui essa estrutura aqui, e aqui eu trouxe algumas desreguladores endócrinos que têm efeito estrogênico. São moléculas não iguais, mas parecidas com o estrogênio, que podem mimetizar o estrogênio e ter influência sobre o estrogênio no nosso corpo, que são os pesticidas e os componentes plásticos, como por exemplo o bisfenol. Mas o que eu quero falar aqui para vocês é um fitoestrogênio, que é a genisteína, que ela é encontrada na soja. Por isso, às vezes, falam que é importante a mulher consumir soja. Por quê? Porque a soja possui um fitoestrogênio para fazer, que é o precursor do nosso estrogênio no nosso metabolismo. Então, você consumindo soja que tem fitoestrogênico vai te ajudar na produção de estrogênio endógena. Uma parte muito importante aqui, que vocês também provavelmente estavam esperando eu falar, né? Sobre alterações metabólicas na menopausa. Como eu falei antes, o estrogênio, ele possui ação nos nossos ossos. E o que está acontecendo na menopausa? Se a gente sabe que na menopausa ocorre a queda acentuada do estrogênio, nós não vamos ter estrogênio. Então, se o estrogênio ele diminui a atividade osteoclástica, na menopausa vai ser o contrário, nós não temos mais o estrogênio. Então, nós vamos ter o que? Menor deposição de cálcio e fosfato nos ossos, diminuição da matriz óssea e maior atividade osteoclástica, podendo então a essa mulher ter uma osteopenia ou uma osteoporose. Outra coisa importante, os estrogênios aumentam o metabolismo corporal e o depósito de gordura. Como eu falei nas imagens anteriores, o estrogênio ele regula a nossa composição corporal, na parte, deixando gordura localizada na parte periférica e menos concentrada na parte visceral. Só que agora a mulher na menopausa não tem mais estrogênio. O que vai acontecer? O contrário. Então, por isso que a mulher na menopausa começa a ganhar barriga. Aí agora a tua aluna não está treinando direito, ela não dorme direito, ela não come direito e não tem o estrogênio. O que vai acontecer? Vai ganhar gordura abdominal e vai perder gordura nas pernas. Você pode ver que as mulheres na menopausa às vezes seguem um padrão corporal. Gordura em barriga, começa a ficar com barriguinha e começa a afinar as pernas. É isso que está acontecendo no metabolismo dela. Então, a perda dos estrogênios geralmente causa mudanças fisiológicas acentuadas, incluindo então o fogacho, rumor extremo na pele,
sensações psíquicas de dispneia, irritabilidade, fadiga, ansiedade, porque eu falei que o estrogênio age no nosso hipotálamo, diminuição da resistência e da calcificação nos ossos. Tudo isso porque em cada tecido ele faz coisas diferentes, como eu falei para vocês. Como não ganhar gordura abdominal na menopausa ou levar a sua paciente ao emagrecimento? Treino assertivo, dieta adequada e, como coadjuvante, se necessário, reposição hormonal. Então aqui eu trouxe 2 artigos, tá? Para vocês poderem estar lendo depois, sobre regulação da massa corpórea pelo estrogênio e pela atividade física e a alimentação e nutrição no período do climatério, né? Que é uma revisão da literatura. Vai trazer bastante conhecimento aí para vocês nesses 2 artigos, né? E aqui então, qual seria o treino assertivo para sua aluna emagrecer? Eu não sei. E você também não sabe. Você precisa entender o metabolismo dela. O que ela vai estar te falando durante os treinos. Se ela está com fadiga, se ela não está, se ela está dormindo direito, se ela não está, como que está a ansiedade dela, o estresse dela, porque às vezes você vai estar promovendo o melhor treino do mundo e ela não vai estar tendo resultado. Só que ela está treinando contigo e tu sabe que tu está fazendo um treino pesado para ela e às vezes ela não está tendo resultado. E aí, por exemplo, digamos que tu tem parceria com um nutricionista e a nutricionista está sempre por perto e tudo mais, e tu sabe que a tua aluna é disciplinada e que ela está fazendo às vezes uma alimentação regradinha e certinha, e mesmo assim às vezes ela não está emagrecendo. Por quê? Porque o problema está na parte hormonal. E só que aí você, agora que vai entender o metabolismo dela, que sabe fazer uma leitura de um exame bioquímico, vai dizer não, tem alguma coisa aqui acontecendo, a gente precisa de uma endócrina para ver a questão hormonal, porque o problema está hormonal. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois, tá? Sobre os exames bioquímicos e sobre a parte de medicamentos também, que é muito utilizado na parte de diabetes e hipertensão. Outra dica aqui então para melhorar esse emagrecimento da sua aluna. A gente sabe então que a gente tem o sistema nervoso central e ele é dividido em 2. Sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático. O que está acontecendo no sistema nervoso parasimpático? O sistema nervoso parasimpático, ele nos ajuda no emagrecimento. Olha só que maravilha! O que você faz para ativar o sistema nervoso parasimpático? Respiração quadrada. O que é uma respiração quadrada? Inspira, segura 3 segundos, fechando a respiração, expira, segura 3 segundos sem ar, inspira, segura novamente por um tempo, expira, segura novamente sem ar. Então, digamos que é um quadrado, por isso se chama respiração quadrada. Comer devagar também emagrece. Antes das refeições auxilia no emagrecimento. Então, por exemplo, tua aluna é ansiosa, ela é estressada. Pede para antes dela fazer uma alimentação, fazer uma respiração quadrada. Por quê? Porque ela vai estar ativando o sistema nervoso parasimpático. E aí ela vai comer menos. Ela vai com certeza comer menos. E por que ela vai comer menos? Porque quando o sistema nervoso simpático o sistema nervoso parasimpático está ativado, o que está acontecendo? Aumento da atividade digestiva, secreção de enzimas. E essas enzimas que são secretadas são as enzimas CCK e GLP-1, que são enzimas que regulam o nosso apetite. Então, vão ser bastante secretadas. Essas enzimas, elas têm função no nosso sistema nervoso central, nosso hipotálamo, mandando feedback lá para o nosso cérebro, dizendo assim, você já está saciada, não precisa comer mais. Então, além disso, na regulação do apetite, o que vai acontecer? A maior atividade dessas enzimas vão fazer com que ocorra uma melhor degradação dessas proteínas e gorduras. Você vai ter uma melhor digestibilidade das proteínas e gorduras, sendo que elas são importantes para quê? Para extrair os micronutrientes que estão nessas proteínas, porque esses micronutrientes possuem funções muito importantes no nosso corpo, eles agem como cofatores. Um exemplo prático aqui, você come bastante proteína. Na proteína tem magnésio, tem zinco, vou botar aqui 2 importantes, magnésio e zinco, tá? Magnésio, zinco, cálcio, manganês, tá? Mas aqui eu quero falar sobre 2 importantes, magnésio e o zinco. Onde eles agem no nosso metabolismo, o magnésio e o zinco? Em várias reações, tá? Exemplo prático, zinco, tireoide. Não adianta tu ter uma tireoide funcionando se não tiver a tireoide não vai funcionar, por exemplo, se não tiver o cofator, o zinco, que não é assunto para hoje. Mas você precisa entender que o zinco participa
do metabolismo da tireoide. Magnésio na via glicolítica. Por quê? Porque quando está transformando a glicose em piruvato, na primeira reação, a glicose se transforma em glicose 6-fosfato. A gente tem um cofator. A gente tem a enzima, que é a hexoquinase, que vai fazer essa conversão, mas essa enzima precisa de um cofator para funcionar. E esse cofator é o magnésio. Se a tua aluna com falta de magnésio, essa reação vai ficar mais lenta, então menos quebra de glicose sendo convertida em piruvato vai ocorrer. Então é isso que a gente precisa entender. Além disso, o sistema nervoso parasimpático ajuda no nosso relaxamento muscular, contribuindo para a recuperação muscular pós-estresse. Então, tu estressou ela ali no treino, precisava disso, com certeza. Mas depois, ela fazendo toda, por exemplo, uma técnica de meditação, né, um yoga, essas coisas que vão ativar o sistema sistema nervoso parasimpático, vai ajudar até ela ter um relaxamento muscular e ter menos dor. Principalmente nós mulheres, que estamos aí sempre no nosso dia a dia, na correria, e nós somos geralmente um pouco mais ansiosas que os homens, a gente já vai ter uma contratura muscular por causa desse estresse e ansiedade. Aí tu vai estressar com o treino, vai ter uma contratura muscular a mais se treinar pesado? Vai. Então, isso são dicas que tu também pode dar para a sua paciente. Por quê? Porque ela vai chegar com dor e vai reclamar que está com dor. E aí você vai ter que fazer o quê? Liberação. Tá? Sistema nervoso simpático também ajuda no emagrecimento. Por quê? Porque ele libera adrenalina, noradrenalina e cortisol, que eu falei antes, que são hormônios o quê? Lipolíticos, que fazem a quebra da gordura. E como que a gente ativa o sistema nervoso simpático? Ao contrário do parasimpático, fazendo respiração agitada. Você pode ver aí, que se você fazer agora uma respiração agitada, várias vezes, agora eu estou em pé, eu posso até ficar um pouco tonta, por quê? Porque vai estar ativando o sistema nervoso simpático, fazendo a liberação desses hormônios. Inclusive, tu vai ter um aumento da frequência cardíaca. Ó, eu até fico um pouco tonta. É normal sentir isso quando a gente faz esse tipo de exame. Então, eu aconselho que você faça esse tipo de respiração sentada. Outra maneira de ativar o sistema nervoso simpático: cafeína, exercício físico, banho gelado e jejum. Então, se você quer traçar estratégias para auxiliar o teu aluno, na tua aluna no emagrecimento, o que você pode dar dicas para ela? Para ela tomar café, para ela tomar banho gelado e para ela fazer dias alternados de jejum, porque a maioria das pessoas às vezes não fazem nem 12 horas de jejum. O mínimo fisiológico, que é quando tu faz até um exame de sangue, são 12 horas. Então 12 horas de jejum não é nem considerado jejum. 12 horas é o mínimo fisiológico para tu ter uma regulação da glicose sanguínea. Ok? Bom, quais são os exames de sangue que eu geralmente peço na minha prática clínica para analisar o metabolismo dessa paciente? Né? A gente tem aqui vários exames, né? Avaliação nutricional, cardiovascular e metabólica. Você precisa pedir todos? Não. Você vai toda vez pedir para o teu paciente fazer todos? Não. Você vai pedir se durante uma conversa, durante uma anamnese clínica, você vai ouvir essa paciente e você vai perguntar: tem exames de sangue recentes para me mostrar? Isso é bastante importante para que eu ajude a montar o melhor treino possível. Tem? Beleza, ok, vai te ajudar. Não tem? Você vai pedir para ela fazer alguns. Se tem paciente que não faz, tem paciente que vai adorar e vai fazer. Não quer fazer? Ok, você vai observando ela no dia a dia. Caso você veja que tem algum comprometimento metabólico, aí você vai pedir esses exames de sangue, tá ok? E aqui, alguns medicamentos importantes que a maior parte da população utiliza ou vai vir a utilizar. Ozempic, utilizado em off-label com emagrecimento. Metformina, para resistência à insulina, ovário policístico e para diabetes tipo 2. Estatinas, para colesterol e medicamentos para hipertensão. Né? Aí, então, durante uma anamnese, o que você vai fazer com sua paciente? Né? Isso já para você fechar uma aula de personal. Né? Para você fechar uma aula de personal. Ela vai estar falando, ele vai estar falando dos problemas dela, você vai deixar ela falar e você vai o quê? Ficar escutando. Aí ela vai falar que se sente fraca, não sei o quê. Aí tu vai perguntar: você toma algum medicamento? Ah, eu tomo simvastatina. Ah, interessante. Há quanto tempo você tem a simvastatina por causa do colesterol? Porque eu tava ali com uma plaquinha e o médico mandou tomar simvastatina, mas é dose pequena. Interessante, você toma a simvastatina pela manhã, em jejum?
você tomar à noite a simvastatina? Que horário que você está tomando? Ah, eu tomo remédio para tireoide. Interessante, o remédio de tireoide você toma de manhã em jejum? E por que tu está pegando essas perguntas? Porque tu vai estar mostrando para o cérebro dela que você entende do assunto. Então você entende muito mais do que apenas um treino. Isso é uma maneira de você conseguir agregar nessa sua aluna, mostrando, nossa, ela entende muito mais do que apenas o treino. Aí ela vai falar sobre os hormônios. E o teu ciclo menstrual, como é que é? Ah, porque eu tô na menopausa, porque eu tenho isso. Interessante, você sabe, né, em questão do estrogênio, é por isso que você tá tendo mais gordura abdominal. Então você vai dar uma pequena explicação. Assim que eu faço, pelo menos, tá, gente? Na minha prática. E isso eu vejo que agrega muito com a mulherada. Por quê? Porque elas veem que você entende muito mais do que um treino. Já vou contar um caso que eu fechei um personal agora, antes de vir pra cá, tá? Então tudo isso vocês podem agregar numa anamnese com a sua cliente. Aqui então eu trago alguns parâmetros, tá? Ideais de exame de laboratório, porque o ideal não quer dizer que esteja no parâmetro de referência. Tirar essa visão simplista de exames de referência, porque a tua paciente é única, você tem que ver o total e ver o mais ideal possível. Então aqui eu trouxe sobre o perfil metabólico, onde você vai avaliar a glicose de jejum, mas essa é o que eu menos avalio, porque isso aqui, dependendo do teu estresse e ansiedade, e do que tu vai estar ali no exame de sangue, vai mudar, mas sim a hemoglobina glicada e a insulina. Juntamente com esse perfil metabólico aqui, nós temos o perfil lipídico, que também avalia a parte metabólica, em questão do HDL, do LDL e dos triglicerídeos, inclusive a relação do perfil lipídico e da glicose, você consegue ver se ela está com resistência à insulina ou não, através desses parâmetros, e ver se o colesterol dela, LDL elevado, é através de genética ou simplesmente devido ao treino não adequado e à alimentação não adequada, tá? Geralmente é em relação ao estilo de vida, tá? Em relação ao estilo de vida ou as mudanças fisiológicas que vai acontecer na menopausa, mas muito pouco é genético, tá? A minoria é genético, mas são fatores externos que ocorrem esse LDL elevado. Aqui a função tiroidiana, importantíssima, porque o T3 livre é o que vai governar esse teu metabolismo, aumentando a tua taxa metabólica ou diminuindo a tua taxa metabólica. Então aqui, como eu falei antes, a tireoide é importante e olha só o que dá feedback positivo para a tireoide. Vitamina A, zinco e exercício. Só que o estresse, a inflamação inibe o hormônio da tireoide. Então, o que está acontecendo? Você tem que avaliar todos esses parâmetros para você ver se a tireoide está funcionando adequadamente ou não, se ela pode estar num hipertiroidismo ou num hipotiroidismo. Para finalizar aqui então, né, a prática de promover a saúde hormonal e mental, a gente tem que ter um estilo de vida saudável, com exercício físico, alimentação, ter um autocuidado de meditação, mindfulness e respiração, dormir adequadamente para ter o que? O equilíbrio hormonal. Só para finalizar aqui então, eu trouxe um pouquinho aqui da minha história, né? Como que eu cheguei até aqui. O que eu fiz? Eu fiz química, educação física e nutrição, e eu peguei o que? A integração desses conhecimentos para conseguir trazer o melhor resultado para minha paciente. Então, através de fundamentos científicos, na parte nutricional e da implementação física é onde eu faço essa análise funcional e clínica da minha paciente para ver ela como um todo e não apenas ali no treino. Eu tenho também um pouco de experiência como atleta, então eu tenho uma compreensão prática como atleta, eu fui atleta de futebol e onde eu trabalho muito com a mentalidade das minhas alunas na parte de superação de limites. Como eu era muito atleta, eu fui muito cobrada quando mais nova, então eu sempre tive que ter muita disciplina e determinação para fazer o que tinha que ser feito, porque eu treinava de segunda a segunda, então isso eu vejo que essa parte da minha infância me ajudou muito para ter a mentalidade que eu tenho hoje, né, de ser guerreira e ir para frente, ir para a luta e fazer o que eu faço hoje, não desistir e ter essa visão mais holística, né, que é
o equilíbrio entre o treino, a nutrição, a parte mental e a parte de recuperação muscular. Aqui só para finalizar, então, para mostrar para vocês, eu trago as minhas fotinhos, né? Onde eu fui aqui na minha formação em Química, olha só, gente, como eu era atleta, né? Tirei com bolinha de futebol. Na parte química, eu trabalhei muito em usina, eu fiz muito essa parte